Na mansão mais luxuosa da cidade, a filha do milionário nasceu cega. Mas havia um segredo sombrio. A menina não era totalmente cega e poderia enxergar com tratamento adequado. Por orgulho e medo do julgamento, o milionário escondeu a verdade de todos, condenando a própria filha à escuridão. Até que uma mulher decidiu desafiar o poder dele e revelar a verdade que mudaria tudo. E você, de onde está assistindo este vídeo? Comenta aí embaixo sua cidade. Se inscreva no canal e deixa seu like para não perder o próximo capítulo desta história emocionante. O quarto da maternidade no hospital mais exclusivo da cidade estava decorado com arranjos extravagantes de flores brancas, orquídeas raras importadas e lírios perfumados que preenchiam o ambiente com uma fragrância doce e intensa. A área VIP do Hospital São Francisco havia sido praticamente isolada para a chegada do herdeiro Alencar, uma ala inteira reservada exclusivamente para Clarice e o bebê que estava prestes a nascer. Enfermeiras de elite, selecionadas após um rigoroso processo, moviam-se silenciosamente pelo corredor, evitando cruzar o caminho do patriarca visivelmente tenso. Roberto Alencar, impecável em seu terno italiano azul marinho feito sob medida, com abotoaduras de ouro e platina gravadas com suas iniciais, andava de um lado para outro do corredor amplo e silencioso. A cada poucos passos, consultava repetidamente seu relógio de ouro Patek Philippe, um presente que dera a si mesmo quando fechou seu primeiro contrato de R$1 bilhão. A precisão do relógio suíço contrastava com a imprevisibilidade do momento que vivia. Sua esposa, Clarice, uma ex-modelo de 32 anos que abandonara a carreira promissora para se casar com ele, estava em trabalho de parto há quase 12 horas. O homem que controlava impérios financeiros e dobrava políticos, com uma simples ligação telefônica, agora se via completamente impotente, à mercê do tempo e da natureza. Os únicos sons eram seus passos abafados no piso de mármore polido e o ocasional murmúrio de vozes médicas atrás das portas fechadas. Cada minuto parecia uma eternidade para Roberto, acostumado a resultados imediatos e controle absoluto. Senhor Alencar, chamou o Dr. Mendes, um dos obstetras mais renomados do país, emergindo das portas duplas com uma expressão grave que contrastava com um momento que deveria ser festivo. Suas luvas cirúrgicas já haviam sido removidas, mas o suor ainda brilhava em sua testa. Sua filha acaba de nascer. O rosto de Roberto se iluminou por um instante, os olhos castanhos escuros brilhando com uma emoção rara para um homem tão controlado. Uma filha, a herdeira do império que construíra do zero. Mas algo na expressão do médico, um trejeito quase imperceptível, um desvio rápido do olhar, fez seu sorriso vacilar. Há complicações? Perguntou, ajustando a gravata de seda italiana, como fazia sempre que se sentia desconfortável, seus dedos trabalhando no nó perfeito, como se aquele pequeno controle pudesse restaurar a ordem em seu universo subitamente instável. O médico respirou fundo antes de responder, pesando cada palavra com o cuidado de quem está prestes a detonar uma bomba na vida de um dos homens mais poderosos do país. Sua filha nasceu com uma condição ocular rara. Ela apresenta uma forma de atrofia óptica parcial, afetando principalmente o nervo óptico e a retina. Roberto piscou várias vezes, como se não compreendesse, seu cérebro privilegiado, acostumado a processar complexos relatórios financeiros e identificar oportunidades de negócios em segundos, agora lutando para entender o que as palavras do médico realmente significavam. Em termos leigos, Sr. Alencar. O médico fez uma pausa, engolindo em seco. Sua filha é cega. As palavras caíram como uma sentença de morte para as ambições que Roberto nem sabia que alimentava tão intensamente, de um herdeiro perfeito, de continuidade impecável, de um legado sem falhas. Ele sentiu seu mundo meticulosamente construído desmoronar como um castelo de cartas. A herdeira do Império Alencar, a criança que seria a joia de sua coroa, não poderia ver o império que um dia herdaria. Não veria os arranha-céus que levavam seu nome, as obras de arte que ele colecionava, os jardins premiados de sua mansão. A notícia atingiu Roberto como um golpe físico. Sentiu o estômago contrair, a garganta apertar.
Por um momento fugaz, permitiu-se sentir uma dor profunda e genuína, não pela condição da filha em si, mas pela perfeição que ele tanto almejava e que agora estava irremediavelmente comprometida. Existem tratamentos? Perguntou, sua voz quase inaudível, um sussurro rouco que parecia pertencer a outro homem, não ao titã dos negócios cujos gritos podiam ser ouvidos do 30º andar de seu edifício sede. Há alguns tratamentos experimentais, explicou o médico cautelosamente, abrindo uma pasta com exames preliminares e apontando para imagens que Roberto mal conseguia compreender. Sua filha tem uma variante específica desta condição que pode responder a intervenções. O Dr. Werner, na Suíça, tem obtido resultados promissores com casos similares. Não seria uma cura total, mas poderia permitir algum grau de percepção visual funcional, com terapia intensiva e talvez uma série de procedimentos cirúrgicos ao longo dos anos. Experimentais, Roberto repetiu, cortando o médico a palavra, soando amarga em sua boca. Seu rosto, antes contorcido pela preocupação, agora se transformou numa máscara de frieza calculada, os olhos escurecendo como uma tempestade se formando. Sua mente analítica já estava avaliando riscos, calculando custos, não financeiros, mas sociais, reputacionais. Quantas pessoas sabem disso? O médico hesitou, surpreendido pela pergunta. De todas as reações que esperava, desespero, negação, raiva, tristeza, esta preocupação com a confidencialidade não estava entre as mais comuns em sua experiência com pais que acabavam de receber notícias devastadoras. Apenas a equipe médica neste momento. O Dr. Santos, especialista em oftalmologia pediátrica, já foi consultado, a enfermeira-chefe e 2 auxiliares que participaram do parto. Roberto ajeitou os punhos da camisa, o tecido egípcio imaculadamente branco contrastando com sua pele bronzeada. Respirou fundo, suas narinas dilatando-se levemente, e declarou com a mesma voz que usava para fechar negociações multimilionárias: "Vamos manter assim. Minha filha não será objeto de especulações ou experimentos. Ela receberá o melhor cuidado possível dentro de nossa casa. Quero acordos de confidencialidade assinados por todos que tiveram conhecimento desta situação. Meu advogado entrará em contato ainda hoje." Sem esperar resposta ou aprovação do médico, Roberto girou nos calcanhares e empurrou as portas que levavam ao quarto onde Clarice repousava. Ela estava pálida, o cabelo loiro grudado na testa pelo suor, mas mesmo assim mantinha aquela beleza, etérea que o havia capturado anos atrás. Em seus braços segurava a recém-nascida, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto e caindo sobre o pequeno embrulho. Roberto se aproximou com passos hesitantes, sentindo-se subitamente um estranho. Naquele momento íntimo, observou a pequena figura embrulhada em um cobertor de seda cor de marfim, um presente personalizado da mais exclusiva loja de enxovais de Paris. "Helena", sussurrou Clarice, olhando para o marido com olhos marejados que imploravam por conforto. "Seu nome será Helena." O nome que haviam escolhido juntos se ela fosse menina, inspirado na avó de Clarice, uma mulher forte que havia sobrevivido à guerra. Roberto olhou para a filha, estudando seu rostinho perfeito, os lábios pequenos e rosados, o nariz minúsculo, as bochechas redondas e coradas. Perfeita, exceto pelos olhos. Por um momento fugaz, vislumbrou um leve tremular das pálpebras da menina, como se ela tentasse enxergar o mundo que a rodeava, como se lutasse contra a escuridão que seria sua companheira perpétua. Algo estranho aconteceu dentro dele. Um conflito interno de emoções contraditórias, um impulso genuíno de proteção paternal, um desejo instintivo de proteger aquele ser tão frágil e dependente, misturado com uma vergonha profunda e um medo paralisante do que os outros diriam. Roberto Alencar, o homem que tinha tudo, agora tinha uma filha defeituosa. A palavra, mesmo não pronunciada, ecoou em sua mente, causando-lhe um nojo imediato de si mesmo. "Ninguém além desta família saberá", declarou ele, tocando de leve a mão da esposa, um gesto raro de intimidade para um homem geralmente tão contido. "Helena terá tudo o que o dinheiro pode comprar, os melhores tutores, os melhores cuidados, a melhor vida possível, mas a condição dela permanecerá em segredo."
Clarice o encarou, uma sombra de dúvida e preocupação cruzando seu rosto. Exausto. Não era assim que ela havia imaginado os primeiros momentos com sua filha, envolta em segredos e negações em vez de celebração e alegria. Mas estava cansada demais para argumentar, fragilizada demais para questionar a decisão do marido. Ela vai precisar de ajuda especializada, Roberto, murmurou ela, acariciando o rostinho de Helena enquanto a bebê dormia, alheia às complexidades que já moldavam seu destino. Não podemos simplesmente fingir que ela terá toda a ajuda necessária, interrompeu Roberto, sua voz mais suave, mas ainda carregando aquela nota de finalidade que não admitia contestações. Apenas nos nossos termos dentro da nossa casa. O que Roberto não percebeu naquele momento, enquanto observava sua esposa embalando a filha recém-nascida, foi que, ao tomar aquela decisão precipitada, motivada pelo orgulho e pelo medo, ele estava selando não apenas o destino de Helena, mas também plantando a semente de um segredo que um dia cresceria, se fortaleceria nas sombras e eventualmente voltaria para assombrá-lo com uma força que nem todo o seu poder e dinheiro conseguiriam conter. 5 anos se passaram desde o nascimento de Helena. A mansão dos Alencar, um imponente palácio de mármore travertino e cristal italiano, erguido no terreno de 10.000 metros quadrados, no bairro mais exclusivo da cidade, era silenciosa demais para uma casa onde vivia uma criança. Os imensos corredores revestidos de madeira nobre, as escadarias majestosas, os salões decorados com antiguidades europeias e obras de arte avaliadas em milhões. Tudo permanecia impecável, intocado, como se não houvesse uma menina de 5 anos habitando aquele espaço. Mas ela existia, confinada principalmente ao seu quarto e a poucos ambientes aprovados por Roberto. O contraste entre a opulência da mansão e o vazio emocional que a habitava era gritante para os poucos que conseguiam perceber além das aparências, como os funcionários que viam Clarice vagando pelos corredores como um fantasma ou que notavam como Roberto raramente estava presente e, quando estava, mal interagia com a filha. Clarice havia se recolhido em uma depressão profunda após o nascimento de Helena, raramente saindo de seus aposentos na ala leste da mansão. Inicialmente diagnosticada como depressão pós-parto, sua condição se transformou em algo mais permanente, mais enraizado. Os médicos particulares iam e vinham, receitando medicamentos que ela tomava mecanicamente, sem qualquer melhora visível. Os olhos azuis que um dia haviam brilhado nas capas de revistas de moda, agora estavam constantemente opacos, inchados, perdidos em algum ponto distante que ninguém mais podia ver. Roberto, por sua vez, mergulhara ainda mais no trabalho, como se pudesse compensar com mais milhões, mais aquisições, mais poder, a imperfeição que manchava seu legado. Suas viagens de negócios tornaram-se mais frequentes e prolongadas. Quando estava em casa, passava a maior parte do tempo trancado em seu escritório de mogno e couro, lidando com seus impérios financeiros, evitando a realidade que habitava os outros cômodos da mansão. Helena havia passado por uma sucessão de babás e cuidadoras que raramente duravam mais que alguns meses. Algumas não suportavam a atmosfera opressiva da casa. Outras eram demitidas por Roberto sob alegações de incompetência, geralmente quando demonstravam muito apego à menina ou faziam perguntas demais sobre sua condição. A última havia sido dispensada após sugerir que Helena poderia se beneficiar de um cão-guia ou de aulas de mobilidade fora da mansão. Foi nesse cenário de ausências e silêncios que Stella chegou. Uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque discreto, roupas simples mas impecáveis e olhos castanho escuros calorosos que pareciam enxergar além das aparências. Havia algo em sua postura, uma dignidade tranquila, uma força serena, que a destacava imediatamente das outras candidatas entrevistadas pela governanta. Tenho experiência com crianças com necessidades especiais, explicou ela durante a entrevista, sem exibir os diplomas ou certificados que de fato possuía. Acredito que cada criança tem um mundo interior rico
independentemente de suas limitações físicas. Contratada como babá após as anteriores não durarem mais que alguns meses, Stella trouxe consigo algo que faltava naquela mansão suntuosa, mas vazia: humanidade. Desde o primeiro dia, ela tratou Helena não como uma deficiente, a ser cuidada, ou como um segredo a ser escondido, mas como uma criança completa com potencialidades a serem descobertas. "Bom dia, pequena princesa", disse Stella ao entrar no quarto de Helena naquela manhã ensolarada de primavera, abrindo as cortinas pesadas para permitir que a luz natural inundasse o ambiente decorado em tons de lilás e branco. A menina estava sentada na beirada da cama king size, suas mãozinhas delicadas tateando o ar à sua frente, como se tentasse alcançar os raios de sol que agora aqueciam seu rosto. Helena tinha cabelos castanho claros que caíam em cachos suaves até seus ombros, pele pálida como porcelana e olhos azul acinzentados, herdados de Clarice, que, embora não focassem em nada específico, pareciam guardar uma profundidade incomum para uma criança tão jovem. Havia uma beleza etérea nela, quase frágil, como uma boneca de porcelana rara mantida em uma redoma. Stella. Helena virou o rosto na direção da voz, um sorriso iluminando suas feições ao reconhecer os passos e o perfume suave de lavanda que sempre acompanhavam sua babá. "Hoje você vai me contar como é o mar." Stella sorriu, aproximando-se para ajudar a menina a se vestir, escolhendo um vestido de algodão azul claro do armário repleto de roupas caras, muitas ainda com etiquetas. "Vou contar muito mais que isso, meu bem", respondeu ela, penteando os cachos de Helena com delicadeza. "Vou fazer você sentir o mar." A curiosidade de Helena era insaciável, uma característica que Stella reconheceu e nutriu desde o início. Diferentemente dos tutores contratados por Roberto, que se limitavam a ensinar braille e outras habilidades práticas para crianças cegas, Stella compreendia que Helena precisava experimentar o mundo, não apenas ouvir sobre ele. Naquela tarde, enquanto Roberto estava em uma reunião de negócios no exterior e Clarice repousava em seu quarto, após tomar seus medicamentos, Stella realizou algo que ninguém havia pensado antes. No luxuoso banheiro da suíte de Helena, ela encheu a banheira oval de mármore com água morna e adicionou sal de banho. Acrescentou conchas que trouxera de sua última folga, pequenas pedras lisas coletadas da praia e até mesmo um pouco de areia em um recipiente separado. Posicionou um pequeno ventilador para simular a brisa marinha e, por fim, colocou um aparelho de som portátil com o áudio gravado de ondas quebrando na areia. "Venha, Helena", chamou ela, guiando a menina com gentileza. "Hoje o mar veio até você." O rosto de Helena se iluminou com uma expressão de surpresa e antecipação quando seus pés tocaram a superfície fria do chão do banheiro. Stella a ajudou a sentar na borda da banheira, orientando-a a tocar a água salgada, sentir as conchas e pedras, ouvir o som das ondas. "O mar é vasto, Helena", começou Stella, sua voz melodiosa pintando imagens na mente da menina. "Tão grande que não se pode ver o fim, mesmo com os olhos mais poderosos. É como se o mundo inteiro fosse feito de água. E faz um barulho assim." Stella imitou o som das ondas, complementando a gravação. As ondas vêm e vão, como se o mar estivesse respirando. O azul do mar é tão profundo que muda de cor dependendo da luz do céu da profundidade. Helena mergulhou as mãos na água salgada, sentindo a textura, a temperatura, absorvendo cada detalhe sensorial com uma concentração absoluta. Seu rosto, geralmente sério e contido, iluminou-se com um sorriso de pura alegria, uma expressão tão rara naquela casa que parecia quase fora de lugar. "Estou vendo", sussurrou ela de repente, mantendo os olhos fechados, como se isso ajudasse sua visualização interna. "Vendo?" Stella perguntou suavemente, observando atentamente a menina. "Sim, na minha cabeça", explicou Helena, sua voz cheia de excitação. "Tem luzes que piscam quando você fala do azul, e sombras grandes quando fala do tamanho. É como flashes dentro do escuro." Stella congelou, observando atentamente a menina, seu coração acelerando com uma possibilidade que nunca havia sido mencionada pelos médicos da família ou por Roberto.
Não era a primeira vez que Helena falava de ver coisas, de perceber luzes e sombras. Segundo os médicos contratados por Roberto, profissionais que examinavam Helena em consultas breves e superficiais na própria mansão, era apenas imaginação infantil, algo comum em crianças cegas que tentavam compensar sua condição. Mas havia algo no modo como Helena descrevia essas sensações, com detalhes tão precisos, com uma consistência que se repetia em diferentes situações, que fazia Estela se perguntar se havia mais nessa história do que todos acreditavam, ou talvez mais do que Roberto permitia que acreditassem. Helena, Estela perguntou cautelosamente, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Você sempre vê essas luzes e sombras? Ou acontece apenas em momentos específicos? A menina inclinou, a cabeça pensativa, suas mãos continuando a explorar as conchas e pedras na água. Às vezes, mais quando tem muita luz, como agora com o sol entrando pela janela do banheiro. Ela apontou quase precisamente para a direção da janela, algo que não deveria ser possível para alguém completamente cego. É como piscadas na escuridão. Não são formas claras como você descreve, são mais como manchas que aparecem e somem. Estela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus anos de experiência com crianças com deficiência visual, seu treinamento como educadora especial, formação que havia omitido em sua entrevista para não parecer superqualificada, tudo indicava que o que Helena descrevia não era mera imaginação. Eram sintomas clássicos de percepção visual residual, algo que acontecia em certos tipos de cegueira parcial, onde ainda havia alguma funcionalidade nas estruturas visuais. Naquele momento, a porta do banheiro se abriu abruptamente. Roberto Alencar entrou, seu olhar endurecendo ao ver a cena. A banheira preparada como uma praia em miniatura, Helena com as mãos na água, um sorriso de descoberta em seu rosto. Ele havia retornado mais cedo de sua viagem sem avisar, como fazia ocasionalmente para verificar como as coisas estavam em sua ausência. "O que está acontecendo aqui?" exigiu ele, seu tom oscilando entre surpresa e desaprovação. "Estamos conhecendo o mar, papai." Helena exclamou com entusiasmo genuíno, virando o rosto na direção da voz do pai, seu sorriso vacilando um pouco, diante do tom severo dele. Roberto lançou um olhar duro para Estela, seus olhos escuros avaliando a cena como se procurasse falhas, problemas, motivos para criticar. "Senhorita Estela, preciso falar com você. Agora." Seu tom não deixava espaço para discussão, enquanto ajudava Helena a sair da banheira e se secar, prometendo continuar a viagem mais tarde. Estela sentiu um calafrio. Havia algo nos olhos daquele homem, um medo disfarçado de autoridade, uma insegurança mascarada de controle, que a deixava profundamente inquieta. O que ele tanto temia? Por que reagia com tanta hostilidade a uma simples brincadeira que trazia alegria à sua filha? E, mais importante, por que parecia tão alarmado com o simples fato de Helena estar feliz, descobrindo o mundo através de seus outros sentidos? Enquanto seguia Roberto para fora do quarto, Estela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Descobriria o que estava realmente acontecendo naquela casa, o que estava sendo escondido por trás das portas trancadas e das meias-verdades. Porque sua intuição lhe dizia que o segredo que Roberto guardava tão zelosamente não era apenas a cegueira de Helena. Era algo muito mais profundo e, potencialmente, muito mais transformador. O escritório de Roberto era uma declaração física de poder e opulência. Paredes revestidas de painéis de mogno escuro importado. Estantes repletas de livros encadernados em couro que nunca haviam sido abertos. Uma imponente escrivaninha esculpida à mão por um artesão italiano e uma poltrona de couro marrom escuro que parecia um trono. O ambiente era intencionalmente intimidante, um espaço projetado para fazer visitantes se sentirem pequenos, insignificantes diante do homem que o ocupava. Estela permaneceu de pé, recusando silenciosamente o assento, oferecido com um gesto displicente. Preferia manter-se ereta, em uma posição que, mesmo sendo fisicamente inferior devido à altura e à diferença hierárquica, preservava uma dignidade que Roberto não conseguia abalar. "Nunca mais fale sobre visão ou luz com minha filha", ordenou Roberto.
sua voz baixa e ameaçadora, enquanto se acomodava em sua poltrona atrás da imponente escrivaninha. Seus dedos tamborilavam na superfície polida, o único sinal externo da tensão que o consumia internamente. Está alimentando falsas esperanças e confundindo a cabeça dela. Helena é cega, precisa aceitar sua condição e aprender a viver dentro de suas limitações. As últimas palavras foram pronunciadas com uma finalidade que soava como a porta de uma cela se fechando. Limitações. Como se a vida de Helena já tivesse sido decidida, mapeada, circunscrita a um espaço predeterminado por seu pai. Stella permaneceu firme, mesmo sentindo o peso da intimidação. Havia enfrentado pais difíceis antes, em suas décadas de trabalho com crianças especiais. Pais em negação, pais superprotetores, pais envergonhados. Mas Roberto Alencar era uma categoria à parte. Um homem cujo ego e imagem pública pareciam mais importantes que o bem-estar da própria filha. Senhor Alencar, respondeu ela com uma calma que mascarava sua indignação crescente. Sua filha está descrevendo sensações visuais concretas e consistentes. Isso não é imaginação ou confusão. São respostas neurológicas reais a estímulos luminosos. Isso não deveria ser investigado por especialistas? Ignorar esses sinais pode estar privando Helena de desenvolver o potencial visual que ela ainda possui. O rosto de Roberto enrubesceu, uma veia pulsando em sua têmpora direita. Em um movimento brusco, ele bateu o punho na mesa, fazendo tremer o conjunto de canetas de ouro alinhadas perfeitamente sobre um suporte de cristal. Os melhores especialistas já a examinaram, profissionais que custaram pequenas fortunas e assinaram acordos de confidencialidade rigorosos. Seu tom era cortante, definitivo. Ela é cega, Stella. Permanentemente cega, entendeu? Não quero que alimente fantasias na cabeça dela. Isso só tornará mais difícil para ela aceitar sua realidade. Sim, senhor, respondeu Stella mecanicamente, consciente de que confrontar diretamente aquele homem só resultaria em sua demissão imediata e, consequentemente, na perda do contato com Helena, que já havia desenvolvido um vínculo forte com ela em apenas algumas semanas. Mas uma dúvida havia se instalado em seu coração, uma inquietação que não a deixaria em paz. Nos meses seguintes, Stella começou a observar Helena com mais atenção, anotando meticulosamente em um pequeno caderno que mantinha escondido cada reação da menina à luz, cada comentário sobre percepções visuais, cada inconsistência no comportamento que não corresponderia a alguém completamente cego. Notou como a menina ocasionalmente reagia a mudanças bruscas de luminosidade, contraindo levemente as pupilas quando as cortinas eram abertas de repente, ou piscando instintivamente quando uma luz forte era acesa. Observou como seu rosto se virava quase imperceptivelmente para janelas ensolaradas, como se fosse atraída pela claridade, como seus olhos às vezes pareciam seguir movimentos rápidos, mesmo que de forma imprecisa. Uma tarde de outubro, quando as folhas das árvores do jardim haviam se tornado douradas e o sol do fim da tarde entrava obliquamente pelas grandes janelas da sala de música, Stella decidiu fazer um teste simples. Pediu permissão a Clarice, que naquele dia estava lúcida, o suficiente para assistir à aula de piano de Helena, para experimentar algumas técnicas sensoriais com a menina. Qualquer coisa que ajude, murmurou Clarice com aquele sorriso vago e triste que raramente deixava seu rosto. Mesmo em seus melhores dias, ela parecia uma presença etérea, quase translúcida, como se estivesse desaparecendo gradualmente daquele mundo. No quarto de Helena, com a luz do sol entrando pelas janelas amplas, Stella fechou parcialmente as cortinas para criar um ambiente controlado. Posicionou Helena no centro do quarto, sentada em uma cadeira confortável. Vamos fazer um jogo diferente hoje, explicou Stella com entusiasmo. Vou usar esta lanterna para criar padrões de luz e quero que você me diga se percebe alguma coisa. Helena assentiu animada com a novidade. Stella moveu lentamente uma lanterna de LED acesa diante dos olhos da menina, criando um feixe de luz que se deslocava da esquerda para a direita, depois de cima para baixo. Stella, tem uma luz dançando, disse. Helena subitamente
sua cabeça se movendo sutilmente para acompanhar o movimento. Está indo para lá agora. Ela apontou para a direita, seguindo quase perfeitamente a trajetória da lanterna. O coração de Stella acelerou, uma mistura de excitação e preocupação tomando conta dela. Aquilo não era comportamento de alguém completamente cego. Era uma resposta clara a um estímulo visual específico. Helena, agora vou fazer a luz piscar. Me diga quando vê as piscadas. Com precisão notável, Helena identificou quando a luz piscava e quando permanecia constante. Seu rosto expressava concentração intensa, como se estivesse realizando uma tarefa difícil, mas prazerosa. É como estrelas aparecendo e desaparecendo, descreveu ela, um sorriso iluminando seu rosto. É bonito, Stella. Depois de mais alguns testes simples, Stella guardou a lanterna, sua mente trabalhando rapidamente. Havia estudado o suficiente sobre deficiência visual para saber que existiam muitos graus e tipos diferentes de cegueira. Algumas pessoas classificadas como legalmente cegas ainda podiam perceber luz, sombras, até mesmo formas e movimentos em certas condições. O que Helena demonstrava era compatível com algum nível de percepção visual residual, algo que poderia potencialmente ser desenvolvido com terapia adequada. Helena, querida, vou perguntar algo importante, disse Stella, sentando-se ao lado da menina na beirada da cama. Quando você nasceu, os médicos disseram algo sobre tratamentos possíveis para seus olhos? Você já ouviu seus pais conversando sobre isso? Helena franziu o senho, a expressão tornando-se séria enquanto vasculhava suas memórias fragmentadas. Não sei direito, respondeu finalmente. Papai não gosta que eu pergunte sobre meus olhos. Ele fica bravo e diz que tenho que me concentrar no que posso fazer, não no que não posso. Ela fez uma pausa como se decidindo se deveria continuar. Mas uma vez ouvi ele brigando com mamãe quando ela sugeriu levar-me a um médico em outro país. Foi ano passado, quando mamãe ainda saía mais do quarto. Ela tinha lido sobre um doutor na Europa que fazia coisas especiais com crianças como... Stella sentiu um nó na garganta, a suspeita inicial se transformando em uma certeza dolorosa. Estava começando a entender o quadro maior, e não era nada bonito. Roberto não estava apenas protegendo Helena da crueldade do mundo exterior. Estava ativamente impedindo que ela recebesse tratamentos que poderiam melhorar sua condição. O que aconteceu depois dessa briga? Perguntou Stella, mantendo a voz calma para não alarmar a menina. Mamãe chorou muito. Depois disso, ela começou a tomar mais daqueles remédios que a fazem dormir o tempo todo. Helena baixou a voz, como se compartilhasse um segredo perigoso. Acho que foi quando ela desistiu de mim. A frase pronunciada com a inocência brutal típica das crianças atingiu Stella como um soco físico. Ela abraçou Helena com força, lutando contra as próprias lágrimas. Ninguém desistiu de você, meu amor. Nunca pense isso. Sua mãe está doente, mas tenho certeza que ela te ama muito. Naquela noite, depois que Helena adormeceu, Stella se dirigiu ao escritório de Roberto para deixar alguns documentos relacionados ao progresso educacional da menina que ele havia solicitado, uma tarefa rotineira que fazia semanalmente. A porta de carvalho maciço estava entreaberta e vozes alteradas vinham de dentro. Algo raro naquela casa, onde as emoções pareciam sempre contidas, escondidas atrás de portas fechadas e sorrisos artificiais. Ela hesitou, a mão suspensa, pronta para bater na porta, sabendo que não deveria ouvir. Mas algo a manteve ali, imóvel, como se seu corpo compreendesse, antes de sua mente, a importância daquele momento. Você está obcecado, Roberto. Era a voz de Clarice, raramente ouvida, nos últimos anos agora carregada de uma emoção que parecia ter sido armazenada por muito tempo. Encontrei os relatórios médicos que você escondeu de mim. Nossa filha poderia ter uma chance. E ser submetida a tratamentos experimentais, virar notícia? Filha do milionário Roberto Alencar é cobaia médica. A voz dele estava carregada de raiva, mas também de algo mais. Medo, talvez. Tenho uma reputação a zelar. Não entende o que isso significaria para nós, para os negócios? Sua reputação? A voz de Clarice tremeu, misturando incredulidade e fúria.
E quanto à vida dela? O relatório diz que ela tem percepção visual residual significativa. O Dr. Werner afirmou que, com o tratamento correto, ela poderia desenvolver visão funcional. Visão funcional não é visão normal, rebateu Roberto. Ela sempre seria a filha defeituosa do Alencar. Sempre seria alvo de pena, de especulação, de fofoca. Então é melhor que ela viva na escuridão completa? Para proteger seu precioso nome? O sarcasmo na voz de Clarice era cortante. Ela tem tudo o que precisa aqui, respondeu Roberto, sua voz assumindo aquele tom frio e controlado que usava nas negociações difíceis. Os melhores tutores, conforto, segurança, uma vida protegida, exceto a verdade, retrucou Clarice. E, possivelmente, sua visão. Houve um momento de silêncio tenso, quebrado apenas pelo som de líquido sendo derramado. Provavelmente Roberto, servindo-se de seu uísque favorito, como fazia sempre que se sentia pressionado. Isso precisa continuar em segredo, disse Roberto finalmente, sua voz agora quase um sussurro ameaçador. Ninguém pode saber a verdade, especialmente Helena. Você entendeu, Clarice? Por Deus! Você entendeu? Stella recuou silenciosamente, seu coração batendo forte contra o peito. Os documentos que viera entregar completamente esquecidos em suas mãos trêmulas. O que exatamente era essa verdade que Roberto estava tão desesperado para esconder? Quão grave era a extensão de sua traição à própria filha? Na escuridão do corredor, iluminado apenas pela luz fraca que vinha do escritório, Stella tomou uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas. Descobriria a verdade completa, por mais dolorosa que fosse, e faria o que fosse necessário para dar a Helena a chance que seu pai lhe negava. Porque algumas verdades, mesmo as mais difíceis, precisavam vir à luz. Especialmente aquelas que viviam nas sombras havia tanto tempo. A mansão dos Alencar funcionava como um relógio suíço de precisão impecável. Cada funcionário conhecia exatamente seu lugar e horário. Os jardineiros nunca entravam antes das 9 da manhã para não perturbar o sono dos patrões. A equipe de limpeza trabalhava em silêncio quase monástico. Os motoristas permaneciam sempre a postos, mas invisíveis, até serem chamados. Era um sistema meticulosamente organizado por Roberto, que valorizava acima de tudo previsibilidade e controle. Stella sabia que precisava ser extremamente cautelosa. Em seus quase 6 meses na mansão, havia aprendido a navegar por aquele mundo, de regras não escritas e vigilância constante. Roberto Alencar não era homem de fazer ameaças vazias, e seu emprego, sua conexão vital com Helena, dependia de sua discrição. Mas havia algo maior em jogo. O futuro de uma criança inocente, privada não apenas da visão, mas da possibilidade de melhorar sua condição. Durante semanas, Stella observou padrões, horários, hábitos. Notou que as câmeras de segurança tinham pontos cegos específicos. Percebeu que o sistema de alarme do escritório era desativado apenas quando Roberto estava em casa. Estudou a rotina dos seguranças que patrulhavam os corredores durante a noite. A oportunidade surgiu 2 semanas depois da conversa que havia escutado. Roberto viajou para o exterior, uma reunião importante em Singapura que o manteria fora, por pelo menos 5 dias. Clarice, como de costume, permaneceu reclusa em sua ala da mansão, raramente saindo de seus aposentos e interagindo minimamente com a equipe ou mesmo com Helena. Stella havia notado que Roberto mantinha um cofre escondido atrás de um quadro em seu escritório. Um clichê de filmes de suspense, mas evidentemente eficaz. O desafio seria acessá-lo sem deixar vestígios e, mais importante, descobrir a combinação. Sua primeira tentativa foi através de Helena. Durante uma das sessões de leitura em braille, casualmente perguntou: Helena, seu pai alguma vez menciona números especiais? Como aniversários, datas importantes? A menina pensou por um momento, seus dedos pausando sobre os pontos em relevo da página. Ele sempre lembra o dia 18 de maio quando fez seu primeiro milhão, e o número 27, que diz ser seu número da sorte. Por quê? Stella sorriu, afagando os cabelos da menina. Só curiosidade. Às vezes precisamos saber dessas coisas para ocasiões especiais. Mas os números por si só não eram suficientes.
Estela precisava de acesso direto ao cofre, e para isso precisava da cooperação de alguém próximo a Roberto. Senhora Clarice, Estela bateu suavemente na porta do quarto principal em uma tarde particularmente luminosa. Helena está perguntando se pode vê-la hoje. Ela aprendeu uma nova música no piano e gostaria muito de tocar para a senhora. Houve um longo silêncio antes de Clarice responder, sua voz fraca como se viesse de muito longe. Entre, Estela. O quarto estava na penumbra. As cortinas pesadas de veludo azul petróleo bloqueando quase completamente a luz do dia. O ar tinha um cheiro adocicado de medicamentos e perfume francês. Clarice estava sentada em uma poltrona vitoriana perto da janela, um livro aberto no colo, claramente não lido. Uma xícara de chá intocada esfriava na mesinha lateral. Seus olhos, outrora vibrantes e famosos nas capas de revistas, agora pareciam opacos, cercados por olheiras profundas que a maquiagem não conseguia disfarçar completamente. Como ela está? Perguntou Clarice, sua voz ligeiramente arrastada pelos antidepressivos. Brilhante. Aprendendo rápido. Tem um talento natural para a música. Estela hesitou, então decidiu arriscar. E ela continua tendo aquelas sensações visuais, cada vez mais frequentes e precisas. Clarice levantou os olhos, subitamente alerta, uma fagulha de vida animando seu rosto pálido. Você notou também? Disse ela, não como uma pergunta, mas como uma confirmação. Sim, senhora. Estela fechou a porta atrás de si e aproximou-se. Helena consegue perceber luz, sombras, às vezes até movimentos. Isso não é comportamento de alguém completamente cego. Clarice desviou o olhar, uma mistura de culpa e tristeza, contorcendo suas feições delicadas. Roberto não está em casa, disse Estela, baixando a voz como se as paredes pudessem ouvir. Preciso saber a verdade sobre a condição de Helena, a verdade completa, por favor, para poder ajudá-la adequadamente. Um tremor percorreu o corpo, esguio de Clarice. Ela se levantou com um movimento surpreendentemente ágil para alguém que parecia tão frágil momentos antes. Seus passos eram instáveis enquanto caminhava até sua penteadeira Art Deco, um presente de casamento de Roberto. Com mãos trêmulas, pressionou um mecanismo oculto que revelou uma pequena gaveta secreta na lateral do móvel. Ele guarda os documentos importantes no cofre do escritório, disse, entregando a Estela um pequeno papel dobrado com uma sequência de números cuidadosamente anotados. Esta é a combinação. Descobri por acaso há alguns anos quando ele estava bêbado e precisou abrir o cofre na minha presença. Anotei e nunca disse a ele que sabia. Estela olhou para o papel. 6 números que poderiam mudar tudo. Por que a senhora não... A pergunta ficou suspensa no ar. Porque sou fraca, respondeu Clarice com uma honestidade brutal. Sempre fui. Roberto me escolheu por isso. Uma boneca bonita, sem força para contrariá-lo. Quando tentei lutar por Helena, ele ameaçou tirar minha filha de mim completamente. Disse que eu era instável, que qualquer juiz lhe daria a custódia total, e eu acreditei. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto maquiado. Então, me refugiei nisto. Ela apontou para os frascos de medicamentos alinhados em sua mesa de cabeceira. É mais fácil não sentir. Estela segurou a mão trêmula de Clarice, percebendo pela primeira vez que aquela mulher não era apenas frágil, mas quebrada, despedaçada lentamente ao longo dos anos pelo mesmo homem que havia prometido amá-la e protegê-la. Ainda não é tarde, disse Estela com uma convicção que não sabia que possuía. Para Helena. Para a senhora também. Clarice sorriu tristemente. Para mim, talvez seja, mas para Helena, sim, ainda há tempo. Vá. Descubra o que ele esconde. Mas seja cuidadosa. Roberto é perigoso quando se sente ameaçado. Naquela noite, quando a mansão estava silenciosa e a maioria dos funcionários já havia se recolhido, Estela aguardou pacientemente em seu quarto até que o relógio marcasse 2h15, o momento exato em que sabia que a troca de turno dos seguranças criava um intervalo de aproximadamente 10 minutos sem vigilância no corredor que levava ao escritório.
Descalça para não fazer barulho, vestida de preto para se camuflar nas sombras, ela deslizou pelos corredores como um fantasma. O coração batia tão forte que parecia que todos na casa poderiam ouvi-lo. Cada ranger do piso de madeira, cada sombra súbita a fazia congelar. Chegando ao escritório, usou a chave mestra que havia emprestado temporariamente da governanta para abrir a porta. O escritório estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pela luz fraca da lua, que entrava pelas frestas das cortinas. Stella acendeu uma pequena lanterna, direcionando o feixe de luz para o chão para minimizar o risco de ser vista de fora. Com mãos trêmulas, moveu o pesado quadro a óleo, um retrato imponente do próprio Roberto, pintado por um artista famoso, revelando o cofre embutido na parede. Era um modelo de alta segurança, mas relativamente antigo, dependendo mais de sigilo do que de tecnologia avançada. Stella girou o disco do cofre, inserindo os 6 números com cuidado extremo, temendo assá. Da momento ouviram um alarme soar. Com um clique suave que pareceu ensurdecedor no silêncio da noite, a porta do cofre se abriu. Dentro, encontrou pastas organizadas meticulosamente, cada uma com etiquetas precisas e códigos de cores. Roberto era um homem obsessivamente organizado, uma característica que agora involuntariamente ajudava Stella. Uma delas, marcada simplesmente como HA, condição médica, fez seu coração acelerar. O código de iniciais que ela já havia notado em outros documentos da casa, Helena Alencar. Stella a retirou com cuidado e levou para a escrivaninha. Abriu a pasta e começou a ler os documentos, relatórios médicos e correspondências, usando a pequena lanterna para iluminar as páginas. O que descobriu a deixou atônita, uma mistura de raiva e esperança crescendo dentro dela a cada página virada. Helena não era completamente cega. Sofria de ambliopia binocular com atrofia parcial do nervo óptico, uma condição rara sim, mas não irreversível, como Roberto havia feito todos acreditarem. Os relatórios médicos detalhavam que ela mantinha percepção de luz significativa e potencial para desenvolvimento de visão funcional com tratamento adequado. Os médicos haviam recomendado uma série de intervenções, inclusive uma cirurgia experimental com um especialista suíço, o Dr. Werner, reconhecido mundialmente por seu trabalho pioneiro em neuroplasticidade visual. O relatório mais recente, datado de apenas 8 meses atrás, era categoricamente otimista. Com base nos testes mais recentes, Helena Alencar apresenta respostas promissoras a estímulos visuais complexos. Os exames de imageamento cerebral confirmam atividade no córtex visual significativamente acima do esperado para casos de cegueira total. Com um protocolo combinando cirurgia microinvasiva, terapia visual intensiva e a nova tecnologia de estimulação neural não invasiva, estimamos uma probabilidade de 65–70% de desenvolvimento de visão parcial funcional, permitindo reconhecimento de formas, cores e movimento, possivelmente até leitura com ampliação adequada. Mais chocante ainda, os exames indicavam que Helena provavelmente já conseguia perceber luzes, sombras e até mesmo alguns movimentos, exatamente o que Stella havia observado. E com o tratamento correto, poderia desenvolver uma visão parcial realmente funcional que transformaria completamente sua experiência de vida. Roberto havia ignorado todas as recomendações. Mais que isso, havia proibido expressamente qualquer menção ao potencial de tratamento. Os documentos mostravam que ele havia feito os médicos assinarem acordos de confidencialidade draconiano e pagado quantias exorbitantes para manter tudo em sigilo absoluto. Uma carta particularmente perturbadora revelava que o Dr. Werner havia tentado contato repetidamente, oferecendo incluir Helena em um programa experimental revolucionário sem custo algum, devido ao caráter único de seu caso. Roberto havia recusado categoricamente, ameaçando ação legal se o médico insistisse. Enquanto fotografava os documentos mais importantes com seu celular e guardava os originais exatamente como os havia encontrado, Stella sentiu uma mistura de raiva intensa e determinação férrea.
Helena merecia saber a verdade, merecia uma chance. E Roberto Alencar, com todo o seu dinheiro e poder, não tinha o direito de negar isso a ela. Fechando o cofre com cuidado e recolocando o quadro na posição exata, Stella se preparava para sair quando ouviu um ruído leve vindo do corredor. Congelou, apagando imediatamente a lanterna. O silêncio que se seguiu parecia amplificar cada batida de seu coração. Depois de longos minutos de imobilidade na escuridão, julgou seguro sair. Na porta do escritório, Stella estacou, o sangue gelando nas veias. Uma pequena figura estava parada no corredor, sua camisola branca de algodão egípcio contrastando dramaticamente com a escuridão, os cabelos castanhos em cachos desalinhados pelo sono. Stella chamou Helena, sua voz pequena e insegura, ecoando no corredor vazio. Por que você está no escritório do papai tão tarde? A pergunta pairou no ar como uma corda bamba sobre um abismo. O que Stella diria agora? Como explicaria sua presença ali, no meio da noite, claramente em uma missão clandestina? Se mentisse, estaria traindo a confiança que havia cultivado tão cuidadosamente com Helena. Se dissesse a verdade, seria colocar um fardo pesado demais nos ombros frágeis de uma criança de apenas 5 anos. E pior, se Helena, inocentemente, mencionasse este encontro a Roberto quando ele retornasse, as consequências seriam devastadoras para todos. Eu estava procurando um livro que seu pai mencionou, respondeu Stella, seu coração batendo forte contra o peito. Odiava mentir para Helena, mas ainda não era o momento certo para a verdade completa. Helena inclinou a cabeça, como fazia sempre que tentava. Enxergar além das palavras. Você está com medo, disse ela simplesmente. Sua voz treme como as folhas no jardim quando venta. Stella se aproximou e segurou gentilmente a mão de Helena. Vamos voltar para seu quarto. Está tarde demais para pequenas princesas estarem acordadas. No caminho pelo corredor escuro, Helena perguntou: Stella, por que as pessoas mentem? A pergunta, tão direta e inocente, atingiu Stella como um raio. Às vezes, respondeu cuidadosamente, as pessoas mentem porque têm medo. Medo de quê? Da verdade, das consequências, de perder algo que valorizam. Helena ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Papai tem medo também? É por isso que ele fica bravo quando falo sobre as luzes que vejo? Stella parou de andar, olhando para a menina com renovada atenção. Helena, me conte mais sobre essas luzes. Sentadas na cama de Helena, com apenas o abajur aceso, a menina começou a descrever suas experiências. É como piscadas na escuridão. Quando o sol está forte, posso ver uma claridade. Quando passo perto da janela, sinto que algo muda. E às vezes, quando você move as mãos perto do meu rosto, percebo sombras passando. Stella sentiu um nó na garganta, exatamente como os relatórios médicos haviam previsto. Helena, disse ela, tomando uma decisão que poderia custar seu emprego, mas que não podia mais adiar. O que você sente não é imaginação. São sinais reais que seus olhos estão captando. Os olhos de Helena se arregalaram. Você quer dizer que eu posso ver? Não completamente, explicou Stella com cuidado, mas seus olhos captam mais do que todos pensam, e existe a possibilidade de que você possa ver mais com ajuda médica adequada. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena. Então por que papai diz que sou cega? Por que os médicos nunca falaram sobre isso? Stella respirou fundo, sabendo que estava cruzando uma linha perigosa. Seu pai tem medo do que as pessoas diriam, dos tratamentos que poderiam não funcionar, de criar esperanças que talvez não se realizassem. Mas é a minha vida, disse. Helena, sua voz pequena, mas firme. Não deveria ser minha escolha também? A sabedoria daquela criança de apenas 7 anos deixou Stella sem palavras. Ela abraçou Helena, sentindo o pequeno corpo tremer com emoções grandes demais para sua idade. Sim, deveria, sussurrou Stella, e prometo ajudar você a ter essa escolha, mas precisamos ser cuidadosas. Seu pai não pode saber que conversamos sobre isso, entende? Helena assentiu, seus olhos brilhando com algo novo. Esperança. Podemos
Começar amanhã? Perguntou ela ansiosa. Começar o quê? A treinar meus olhos, a tentar ver mais. Stella sorriu, sentindo-se simultaneamente aterrorizada e inspirada pela coragem da menina. Sim, podemos começar amanhã. Nosso segredo. Naquela noite, enquanto Helena finalmente dormia, Stella ficou acordada, planejando. Ela precisava de mais informações, de acesso aos especialistas mencionados nos relatórios e, acima de tudo, precisava de tempo. Roberto retornaria em poucos dias e então o verdadeiro desafio começaria. O que Stella não sabia era que, naquele exato momento, o destino estava tecendo seus próprios planos. Na Suíça, o especialista que poderia ter tratado Helena anos atrás estava prestes a visitar o Brasil para uma conferência internacional. E por uma coincidência extraordinária, ele viria exatamente para a cidade onde os Alencar viviam. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina secreta. Nas horas em que supostamente Helena deveria estar estudando música ou literatura, Stella conduzia exercícios simples para estimular sua visão residual. Vou mover esta lanterna da esquerda para a direita, explicava Stella em um quarto parcialmente escurecido. Tente me dizer quando percebe a luz e para onde ela está indo. Helena, concentrada, acompanhava o movimento com notável precisão. Agora está indo para baixo, agora subindo de novo, dizia, seu rosto iluminado não apenas pela lanterna, mas por uma alegria genuína de descoberta. Stella consultava discretamente os artigos médicos que encontrara no cofre de Roberto. Criou jogos que estimulavam o nervo óptico, utilizando contrastes, movimentos e luzes de diferentes intensidades. Stella, acho que consigo ver cores diferentes, exclamou Helena certa tarde, após Stella passar filtros coloridos na frente de uma fonte de luz. Qual cor você acha que é esta? Perguntou Stella segurando um filtro vermelho. Helena franziu o senho concentrada. É quente, como se fosse o som de um tambor. Vermelho? Stella quase deixou cair o filtro de surpresa. Sim, Helena, é vermelho. A menina bateu palmas de excitação. Você vê, eu sabia, não estou louca. Naquele momento, a porta do quarto se abriu. Ambas congelaram, mas era apenas Clarice, algo raro de acontecer durante o dia. Clarice observou a cena, o quarto parcialmente escurecido, os filtros coloridos, o rosto radiante de Helena, e pela primeira vez em anos, um verdadeiro sorriso iluminou seu rosto. O que vocês estão fazendo? Perguntou sem a habitual melancolia em sua voz. Helena, incapaz de conter sua empolgação, exclamou, estou aprendendo a ver, mamãe. Stella está me ajudando a treinar meus olhos. Stella esperou a reprovação, o medo, talvez até a ameaça de contar a Roberto. Em vez disso, Clarice se aproximou lentamente e se ajoelhou diante da filha. Posso ajudar também? Perguntou sua voz trêmula. Foi como se uma parede invisível desmoronasse. Clarice, que por anos havia se escondido atrás de seu sofrimento, agora se juntava ativamente aos exercícios. Sua formação em artes visuais, abandonada após o casamento com Roberto, tornava-se subitamente valiosa. Ela trouxe para os exercícios um conhecimento sofisticado sobre cores, formas e perspectivas. Vamos criar um diário de progressos, sugeriu. Clarice uma semana depois, trazendo um caderno de capa de couro. Registraremos cada pequeno avanço, cada nova percepção. Stella notou como a própria Clarice parecia renascer nesse processo, como se ao ajudar a filha a enxergar o mundo, ela mesma estivesse recuperando sua visão da vida. Uma tarde, enquanto praticavam a identificação de objetos pelo contorno, o telefone tocou. Stella atendeu e seu rosto mudou de expressão ao ouvir a mensagem. Senhor Alencar retorna amanhã de manhã, informou ela após desligar, trocando um olhar preocupado com Clarice. Precisamos ser mais cuidadosas, disse Clarice, guardando rapidamente os materiais. Roberto não pode saber, não ainda. Mamãe, perguntou Helena, sentindo a mudança na atmosfera. Por que papai não quer que eu veja? A pergunta pairou no ar pesada e dolorosa. Clarice olhou para Stella como se buscasse ajuda para formular uma resposta honesta, mas não devastadora. Seu pai, começou Clarice, escolhendo as palavras com cuidado.
Construiu uma imagem do mundo baseada no controle. Ele teme o que não pode controlar, como a possibilidade de um tratamento não funcionar ou do mundo exterior julgar nossa família. Mas isso não é justo, protestou Helena. Não, não é, concordou Clarice, surpreendendo até a si mesma com sua firmeza. E chegará o momento em que teremos que confrontar essa verdade com ele. Mas precisamos estar preparadas. Precisamos de provas concretas do seu progresso. O que nenhuma delas sabia era que esse confronto viria mais cedo do que imaginavam. Pois, na maleta de Roberto, retornando do exterior, havia um documento que mudaria tudo. Uma carta de um renomado oftalmologista suíço, Dr. Werner, anunciando sua visita ao Brasil e seu interesse em casos raros como o de Helena. A carta que Roberto pretendia destruir assim que chegasse em casa. Roberto Alencar retornou da Europa mais tenso que o habitual. Stella notou como ele parecia constantemente preocupado, verificando repetidamente seu telefone e trancando-se no escritório por horas. Algo havia mudado. Stella, chamou ele certa manhã, sua voz falsamente casual. Helena tem apresentado algum comportamento incomum ultimamente? Stella manteve a expressão neutra, embora seu coração disparasse. Incomum como, senhor? Falando. Sobre visão, luzes, essas fantasias. Crianças têm imaginação fértil, senhor, respondeu Stella cuidadosamente. Especialmente crianças inteligentes como Helena. Roberto a estudou por um momento, como se procurasse sinais de mentira. Sim, claro. Apenas certifique-se de não alimentar essas imaginações. Quando ele saiu, Stella respirou aliviada, mas sabia que precisava ser ainda mais cautelosa. Roberto estava suspeitando de algo. Naquela tarde, enquanto ajudava Helena com seus exercícios de braille, uma fachada para os verdadeiros exercícios visuais que faziam quando estavam sozinhas, Stella ouviu vozes exaltadas vindas do escritório de Roberto. Não podemos simplesmente ignorar Roberto. Era a voz de Clarice, mais firme do que Stella ouvira em anos. O Dr. Werner estará na cidade na próxima semana. É uma oportunidade única. Já discutimos isso. Helena não será exposta como algum tipo de caso de estudo médico. Não se trata de exposição. Trata-se da chance de nossa filha poder ver. Um silêncio tenso seguiu. Você anda diferente, Clarice, disse Roberto finalmente, sua voz carregada de suspeita. Mas, presente. Tem algo a ver com Stella? Stella sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A situação estava ficando perigosa. Helena me perguntou sobre o Dr. Werner hoje. Mentiu Stella naquela noite, quando se encontrou secretamente com Clarice na estufa da mansão. Como ela soube? Perguntou Clarice alarmada. Ela ouviu vocês discutindo. Sua audição é extraordinária. Clarice passou a mão pelos cabelos, preocupada. Roberto está cada vez mais desconfiado. Ontem ele estava verificando as gravações das câmeras de segurança da mansão. Stella empalideceu. Temos câmeras nos quartos? Não, ele nunca chegaria a esse ponto. Mas nos corredores, no jardim... Precisamos agir mais rápido, decidiu Stella. O Dr. Werner chega quando? Na segunda-feira, para a Conferência Internacional de Oftalmologia. Precisamos levar Helena até ele, com ou sem a permissão de Roberto. Os olhos de Clarice se arregalaram. Isso seria... Stella, isso seria quase um sequestro. Não se a mãe estiver junto, respondeu Stella com firmeza. Você tem tanta autoridade sobre Helena quanto Roberto. É hora de exercer esse direito. Durante o fim de semana, elas planejaram cuidadosamente. Clarice conseguiu o número do hotel onde o Dr. Werner ficaria hospedado e marcou um encontro privado, identificando-se apenas como mãe de uma paciente com condição ocular rara. Na segunda-feira, Roberto tinha uma importante reunião de negócios, fora da cidade. Seria a oportunidade perfeita. Helena, explicou Stella enquanto a ajudava a se vestir naquela manhã, hoje vamos fazer uma viagem especial com sua mãe. Vamos visitar um médico que conhece muito sobre olhos como os seus. Ele pode me ajudar a ver mais? Perguntou Helena, sua voz vibrando de expectativa. Talvez precisamos descobrir. O que elas não sabiam era que Roberto, cada vez mais paranoico, havia cancelado sua reunião de última hora. E quando a limusine que levaria Clarice, Helena e Stella
ao encontro com o Dr. Werner, estava prestes a sair pelos portões da mansão, um carro esporte preto bloqueou o caminho. Roberto saiu do veículo, seu rosto uma máscara de fúria contida. "Aonde pensam que estão indo?" perguntou ele, abrindo a porta da limusine e encarando as 3 ocupantes. O silêncio dentro da limusine era sufocante. Helena agarrou a mão de Stella com força, sentindo a tensão no ar. "Papai?" chamou ela, sua voz pequena cortando o silêncio. "Por que está bravo?" Roberto hesitou por um momento, sua expressão oscilando entre raiva e algo que se assemelhava à culpa. "Não estou bravo, querida", mentiu ele, seu tom forçadamente suave. "Apenas surpreso por encontrar vocês saindo sem me avisar." Clarice endireitou os ombros, reunindo uma coragem há muito adormecida. "Estamos levando Helena para uma consulta médica." Os olhos de Roberto se estreitaram perigosamente. "Voltem para dentro", ordenou ele. "Todos, agora." No escritório, com Helena esperando na biblioteca sob a supervisão de outro funcionário, a tempestade rompeu. "Estão conspirando pelas minhas costas?" vociferou Roberto, batendo o punho na mesa de mogno. "Você", apontou para Stella, "está despedida. Recolha suas coisas e saia da minha propriedade até o final do dia." "Roberto, não", interveio Clarice. "Foi ideia minha." "Sua ideia?" Roberto riu sem humor. "Você mal saía do quarto até algumas semanas atrás. Agora, subitamente, está marcando consultas médicas secretas?" "Porque descobri a verdade", respondeu Clarice, sua voz tremendo não de medo, mas de indignação. "Li os relatórios que você escondeu. Helena tem potencial de recuperar parte da visão. Sempre teve. Como pôde negar isso a ela?" Roberto empalideceu. "Você invadiu meu cofre? Não importa como descobri. O que importa é que por anos você nos fez acreditar que não havia esperança, quando na verdade havia apenas especulações", interrompeu Roberto. "Tratamentos experimentais, cirurgias arriscadas, exposição pública." "É sobre isso, não é?" interveio Stella, incapaz de se conter. "Sobre sua imagem, seu medo do que as pessoas diriam. O grande Roberto Alencar tem uma filha imperfeita." O tapa veio rápido e inesperado. A mão de Roberto acertou o rosto de Stella, deixando uma marca vermelha. Clarice gritou, correndo para se colocar entre eles. "Saia da minha casa", sibilou Roberto para Stella. "Agora, ou chamarei a segurança." "Se ela sair, eu vou com ela", declarou Clarice, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. "E levo Helena comigo." O ultimato pairou no ar, pesado como chumbo. Roberto olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez em anos, não a sombra deprimida que vagava pela mansão, mas a mulher determinada com quem havia se casado. "Você não faria isso", desafiou ele, mas sua voz traía incerteza. "Teste-me", respondeu Clarice, segurando firme o olhar do marido. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e Helena entrou. Ela se movia com uma confiança incomum, navegando pelo espaço como se pudesse realmente ver os obstáculos. "Parem de brigar", pediu ela, sua voz surpreendentemente firme para uma criança de 7 anos. "Estou cansada de segredos." Roberto olhou para a filha, notando algo diferente em sua postura, na maneira como seus olhos pareciam quase focalizar seu rosto. "Helena", disse ele, ajoelhando-se para ficar no nível dela. "Do que você está falando?" "Sei que não sou completamente cega, papai. Posso ver luzes, sombras e às vezes até cores. Stella e mamãe estão me ajudando a treinar meus olhos." A confissão deixou Roberto sem palavras. Ele olhou para a filha, depois para Clarice e Stella, sua raiva dando lugar a uma confusão visível. Eu só queria proteger você", disse. Ele finalmente, sua voz quase um sussurro. "De quê?" perguntou Helena, inclinando a cabeça. "Do mundo ou de si mesmo?" A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, atingiu Roberto como um soco no estômago. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, ele se viu confrontado com a verdade nua e crua de suas motivações. O telefone na mesa tocou, quebrando o momento. Roberto atendeu mecanicamente. "Senhor Alencar? Aqui é da recepção do Hotel Continental."
Um Dr. Werner está na linha perguntando sobre o cancelamento da consulta com sua filha. Roberto olhou para as 3 figuras à sua frente. Sua esposa, reencontrada, a babá, leal não a ele, mas à verdade, e sua filha, muito mais forte e perspicaz do que ele jamais havia percebido. Naquele momento, ele precisava tomar uma decisão, que mudaria o curso de todas as suas vidas. Diga ao Dr. Werner que houve um engano, respondeu Roberto ao telefone, seus olhos fixos em Helena. A consulta está mantida. Estaremos lá em 1 hora. Ao desligar, o silêncio no escritório era denso de surpresa e expectativa. Você está permitindo? Perguntou Clarice, incrédula. Roberto passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente envelhecido e cansado. Não estou permitindo, respondeu ele. Estou aceitando que não tenho o direito de impedir. A consulta com o Dr. Werner foi reveladora. O especialista suíço, um homem idoso de olhos gentis e sotaque carregado, examinou Helena com equipamentos sofisticados que trouxera especialmente para a conferência. Fascinante, murmurou ele, após quase 2 horas de testes. Helena tem uma forma rara de ambliopia binocular, com atrofia parcial do nervo óptico, mas com uma característica incomum. Seu cérebro está criando novas conexões neurais para compensar a deficiência. O que isso significa? Perguntou Roberto, sentado rigidamente ao lado de Clarice. Significa que os exercícios que a senhora Estela e a senhora Clarice estavam realizando, explicou o médico, olhando com aprovação para as duas, estavam no caminho certo. Helena está literalmente treinando seu cérebro a ver de maneiras alternativas. Então há esperança? Perguntou Clarice, apertando a mão de Helena. Mais que esperança, sorriu o médico. Há um caminho concreto. Com uma combinação de cirurgia minimamente invasiva, terapia visual intensiva e tecnologia assistiva, Helena pode desenvolver uma visão funcional significativa. Funcional quanto? Insistiu Roberto. Ela não terá visão perfeita, esclareceu o médico, mas poderá distinguir formas, cores, rostos, ler textos com letra grande, navegar ambientes sem ajuda, uma transformação substancial em sua qualidade de vida. Roberto olhou para Helena, que sorria com os olhos marejados. Por que não me disseram isso anos atrás? Perguntou ele, sua voz traindo uma raiva contida. O Dr. Werner o encarou diretamente. Senhor, Alencar, segundo meus registros, tentei contato com sua família diversas vezes, após o nascimento de Helena. Minhas cartas e e-mails nunca foram respondidos. Roberto empalideceu, lembrando-se das correspondências que havia interceptado e descartado, temendo o que considerava falsas esperanças. Na viagem de volta à mansão, o silêncio no carro era de outro tipo, não mais tenso, mas reflexivo, cada ocupante absorvido em seus próprios pensamentos. Vou precisar da ajuda de todos vocês, disse Roberto, finalmente surpreendendo a todos. Cometi erros terríveis motivados pelo orgulho e pelo medo. Não sei se posso ser perdoado, mas posso tentar reparar o dano. O que vai fazer? Perguntou Clarice cautelosamente. Primeiro Estela fica, declarou ele, se ela aceitar depois do modo como a tratei. Estela, sentada ao lado de Helena, assentiu silenciosamente. Segundo, vamos seguir todas as recomendações do Dr. Werner, sem restrições de custo ou esforço. Helena sorriu, alcançando a mão do pai com precisão surpreendente. E terceiro? Perguntou ela, sentindo que havia mais. Roberto respirou fundo. Terceiro, vou enfrentar minhas próprias limitações. Meu medo do que os outros pensam, minha obsessão com controle e perfeição. Não será fácil, nem rápido, mas não estará sozinho, completou Clarice, tocando levemente o braço do marido. Pela primeira vez em anos. Nas semanas seguintes, a mansão Alencar se transformou. Um dos quartos vazios foi convertido em sala de terapia visual, equipado com os mais modernos aparelhos recomendados pelo Dr. Werner. Especialistas de diferentes partes do mundo foram contratados para trabalhar com Helena Roberto. Cumprindo sua promessa, começou a frequentar sessões de terapia para lidar com seus próprios demônios. Clarice redespertou seu interesse pela arte, usando seus conhecimentos para ajudar Helena a entender conceitos visuais através de texturas e relevos.
Mas a mudança mais significativa ocorreu em Helena. Cada pequeno progresso era celebrado. O dia em que ela conseguiu identificar a expressão facial de Stella pela primeira vez, quando diferenciou todas as cores do arco-íris sem hesitação, quando leu seu nome escrito em letras grandes. Entanto, nem tudo eram flores. A primeira cirurgia, realizada 3 meses após a consulta com o Dr. Werner, não trouxe os resultados esperados. Helena enfrentou dores de cabeça intensas e temporariamente perdeu as pequenas percepções visuais que havia conquistado. Foi o teste definitivo para Roberto. O antigo Roberto teria visto o revés como confirmação de seus medos, talvez até como justificativa para seu comportamento anterior. Mas o homem que emergiu daquela confrontação no escritório escolheu um caminho diferente. Vamos continuar, disse ele firmemente quando o Dr. Werner sugeriu uma segunda abordagem. Helena não desistiu. Nós também não desistiremos. Era um novo começo para todos eles. Mas o caminho seria mais longo e desafiador do que qualquer um poderia imaginar. 1 ano se passou desde a consulta com o Dr. Werner. Helena, agora com 8 anos, estava sentada no jardim da mansão, usando óculos especiais desenvolvidos especificamente para sua condição. Stella a observava de longe, maravilhada com a mudança. A segunda cirurgia, realizada 6 meses antes, havia sido bem-sucedida. Combinada com a terapia intensiva e os dispositivos assistivos, Helena agora conseguia distinguir formas, identificar pessoas pela silhueta e até mesmo ler textos com fontes ampliadas. "O que você está vendo agora?" perguntou Stella, aproximando-se. Helena sorriu apontando para o céu. "Nuvens. São como algodão gigante. E aquela ali parece um cachorro." Stella seguiu a direção que Helena apontava. De fato, havia uma nuvem com formato que lembrava vagamente um cão. O fato de Helena conseguir distinguir isso era um milagre que ainda emocionava Stella todas as vezes. "E como se sente?" perguntou, sentando-se ao lado da menina. "Assustada, às vezes", admitiu Helena. "O mundo é maior e mais confuso do que eu imaginava, mas também é mais bonito." Dentro da mansão, Roberto observava as duas pela janela de seu escritório. Seu próprio mundo também havia passado por uma transformação profunda. A terapia o ajudara a confrontar verdades dolorosas sobre si mesmo, seu medo obsessivo de imperfeição, a necessidade de controlar tudo e todos ao seu redor, o terror de ser julgado. "Ela parece feliz", comentou Clarice entrando no escritório com uma pasta de documentos. "Mais feliz do que jamais a vi." Roberto assentiu, virando-se para a esposa. O relacionamento deles também havia mudado. Não era perfeito. Havia cicatrizes profundas demais para isso. Mas estava vivo novamente, nutrido por um propósito comum e por verdades finalmente compartilhadas. "O Dr. Werner ligou", informou Clarice. "Ele quer discutir a possibilidade de Helena participar de um estudo internacional sobre neuroplasticidade visual." Algo no rosto de Roberto mudou, um velho reflexo de medo e resistência. Mas respirou, fundo, lutando contra o impulso. "O que você acha?" perguntou ele, em vez de decidir unilateralmente como teria feito no passado. "Acho que devemos perguntar a Helena", respondeu Clarice. "É a vida dela, afinal." Roberto sorriu, reconhecendo a sabedoria nas palavras da esposa. "Você está certa, como sempre." Na tarde seguinte, durante o jantar, agora uma refeição que a família compartilhava junta, não mais com Helena isolada em seu quarto, Roberto mencionou o convite do Dr. Werner. "O estudo envolve outras crianças com condições semelhantes à sua", explicou ele. "Você poderia conhecê-las, compartilhar experiências." Helena parou de comer, pensativa. "Eu seria a única com dificuldade para ver?" "Não", respondeu Clarice suavemente. "Seriam todas crianças com diferentes graus de deficiência visual, todas buscando melhorar." Helena mexeu na comida com o garfo, considerando. "Sempre fui apenas eu", disse finalmente. "A menina cega na mansão. Não sei como é ser como as outras crianças." "Tem medo?" perguntou Stella gentilmente. Helena assentiu. "Mas também quero tentar", acrescentou, sua voz ganhando firmeza. "Se posso ajudar outras crianças como eu,
Quero participar. Roberto sentiu um orgulho que nunca havia experimentado antes. Não o orgulho superficial ligado a aparências e status, mas algo profundo, genuíno. Então está decidido, declarou ele. Vamos para a Suíça no próximo mês. O anúncio causou mais agitação do que Roberto havia previsto. Pela primeira vez, a condição de Helena e o tratamento inovador que ela estava recebendo se tornaram públicos. Jornais e revistas buscaram entrevistas. Especialistas comentaram o caso. E subitamente a privacidade que Roberto tanto havia protegido estava comprometida. Está arrependido? Perguntou Clarice uma noite, encontrando o marido inquieto em seu escritório lendo os muitos artigos publicados sobre a família. Estranhamente, não, respondeu ele após um momento de reflexão. Estou preocupado com a exposição que Helena terá, sim, mas também percebo que nossa história pode ajudar outras famílias, outras crianças. Clarice sorriu reconhecendo o quanto seu marido havia mudado. Sabe o que Helena me disse hoje? Que seu maior desejo agora é ver o rosto de todos nós claramente. Ela disse que conhece nossos rostos pelo toque, pela voz, pelo cheiro, mas quer ver nossos sorrisos. Roberto sentiu um nó na garganta. Quantas vezes Helena teria desejado isso, silenciosamente, nos anos em que ele negara a ela qualquer esperança? O que nenhum deles sabia era que esse desejo seria testado de forma inesperada. Pois no dia seguinte, um acidente doméstico menor, uma queda leve no jardim, causaria uma complicação que colocaria em risco todo o progresso visual de Helena. Foi um momento banal que mudou tudo. Helena estava no jardim praticando seu novo hobby, fotografar flores com uma câmera especial adaptada para suas necessidades visuais. Um passo em falso, uma raiz de árvore exposta, uma queda que pareceu inofensiva. Estou bem, insistiu. Ela, quando Estela correu para ajudá-la, só batia a cabeça de leve, mas naquela noite as dores de cabeça começaram, agudas, pulsantes, e na manhã seguinte Helena acordou gritando. Está tudo escuro de novo. Não consigo ver nada. O pânico tomou conta da mansão. Roberto, que havia enfrentado seus medos mais profundos no último ano, sentiu-os retornarem com força total ao correr para o quarto da filha. Liguem para o Dr. Werner. Agora! Ordenou, segurando Helena enquanto ela chorava. Os exames revelaram o que os médicos chamaram de retrocesso temporário devido a trauma leve. A queda havia causado uma pequena inflamação, pressionando o nervo óptico já fragilizado. Quanto tempo? Perguntou Roberto no consultório, sua voz tensa. Impossível precisar, respondeu o neurologista consultado emergencialmente. Pode ser uma semana, um mês ou mais. E se... Clarice hesitou, verbalizando o medo que todos sentiam. E se ela não recuperar a visão que conquistou? O médico olhou para o casal com compaixão. É uma possibilidade que temos que considerar. O nervo óptico de Helena é extremamente sensível. Cada trauma, por menor que seja, representa um risco. No caminho de volta para casa, Helena permaneceu silenciosa no banco traseiro, seus olhos agora cobertos por uma venda protetora para reduzir qualquer estímulo que pudesse agravar a inflamação. Vamos passar por isso juntos, prometeu Estela, segurando sua mão. Como fizemos antes. Não é a mesma coisa, respondeu Helena, sua voz pequena, mas firme. Antes eu não sabia o que estava perdendo. Agora sei exatamente o que me foi tirado. As semanas seguintes foram um teste de resiliência para todos. Helena, que havia se tornado mais independente com sua visão parcial, agora estava novamente dependente de ajuda para tarefas básicas. A frustração a tornava irritadiça, às vezes até cruel em suas palavras. Por que estão todos agindo como se isso fosse temporário? Gritou ela durante um jantar, após Roberto mencionar otimistamente os exercícios que retomariam quando sua visão voltasse. E se nunca voltar? E se eu ficar presa na escuridão para sempre? O silêncio que se seguiu era pesado de dor. Então, encontraremos outra maneira de você ver o mundo, respondeu Roberto finalmente. Não com os olhos, talvez, mas encontraremos um caminho. A viagem à Suíça foi adiada indefinidamente. O Dr. Werner, compreensivo,
enviou instruções detalhadas para o tratamento da inflamação e exercícios que poderiam ser feitos mesmo durante o período de escuridão. Foi Stella quem teve a ideia que mudaria tudo novamente. Helena, chamou. Ela uma tarde entrando no quarto onde a menina estava deitada, ouvindo um audiolivro. Trouxe algo para você experimentar. Não quero mais tratamentos, respondeu Helena cansada. Não hoje. Não é um tratamento, explicou Stella. É uma nova forma de enxergar. Intrigada, Helena se sentou na cama. Stella colocou em suas mãos um dispositivo que parecia uma câmera conectada a um pequeno aparelho vibratório. Chama-se Sistema de Substituição Sensorial, explicou Stella. Transforma imagens visuais em padrões táteis que você pode sentir na pele. Seu pai mandou vir diretamente do laboratório que o desenvolveu. Como funciona? Perguntou Helena, curiosa. Apesar de seu desânimo. A câmera captura imagens e o computador as converte em vibrações. Diferentes formas, distâncias e até cores produzem padrões distintos. Com treino, seu cérebro aprenderá a ver através do tato. Nos dias seguintes, Helena mergulhou no aprendizado do novo sistema. Era difícil, frustrante às vezes, mas oferecia algo que ela desesperadamente precisava: esperança. Uma noite, após uma sessão particularmente produtiva com o dispositivo, Helena pediu para falar com seu pai a sós. Papai, começou ela quando Roberto se sentou ao lado de sua cama. Quero te perguntar algo importante. Qualquer coisa, querida. Por que você mudou? Por que deixou de ter medo do que os outros pensariam? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Ele refletiu por um momento antes de responder. Porque percebi que estava perdendo algo muito mais valioso do que a opinião dos outros. Estava perdendo você, sua mãe, a chance de sermos realmente uma família. Mesmo se minha visão nunca voltar, continuou Helena, quero ir para a Suíça. Quero participar do estudo. Quero conhecer outras crianças como eu. Quero que nossa história ajude outras famílias. Roberto sentiu lágrimas nos olhos. Ele que raramente chorara em toda sua vida adulta. Então iremos, prometeu abraçando a filha, assim que os médicos autorizarem a viagem. O que Roberto não disse a Helena naquela noite, o que nem ele mesmo ousava admitir completamente, era que uma parte dele ainda temia. Não mais o julgamento dos outros, mas algo mais profundo. E se, depois de tudo, ele não fosse forte o suficiente para ser o pai que Helena merecia? A chegada a Zurique foi um turbilhão de novas sensações. Mesmo sem sua visão, Helena absorvia tudo avidamente. Os sons diferentes, o ar mais frio e leve, os aromas inéditos, o ritmo acelerado de um novo idioma ao seu redor. O Centro Internacional de Pesquisa Visual ocupava um prédio moderno nas margens do Lago Zurique. Lá Helena foi recebida não como uma paciente, mas como uma colaboradora valiosa para a ciência. Seu caso é fascinante, explicou o Dr. Werner durante a primeira consulta formal. A maneira como seu cérebro adaptou-se aos estímulos visuais limitados e agora está se readaptando ao dispositivo de substituição sensorial demonstra uma neuroplasticidade excepcional. O que isso significa em termos simples? Perguntou Roberto, ainda lutando para compreender a terminologia médica. Significa que o cérebro de Helena é extraordinariamente flexível. Ela pode aprender a ver de maneiras que não dependem exclusivamente dos olhos. No segundo dia, Helena conheceu as outras crianças participantes do estudo, 12 ao todo, de diferentes países, com variadas condições visuais. Algumas nunca haviam enxergado, outras haviam perdido a visão gradualmente. Algumas, como Helena, oscilavam entre diferentes graus de percepção visual. Como você sabe que cor é o azul se nunca viu o céu? Perguntou um menino holandês de nome Lucas a Helena durante uma atividade em grupo. Eu vi por um tempo, respondeu Helena. E mesmo agora, quando uso o dispositivo tátil para ver algo, azul sinto uma vibração específica que meu cérebro reconhece como azul. E como é? Insistiu outra criança. Helena pensou por um momento. É como a sensação de água fresca, como o som de uma nota musical suave. É difícil explicar, mas eu sei. Observando de longe, Roberto, Clarice e Stella testemunhavam algo que nunca haviam visto antes.
Helena interagindo livremente com outras crianças, compartilhando experiências, sendo compreendida em um nível que nenhum adulto, por mais bem-intencionado, poderia alcançar. Ela está florescendo, comentou Clarice emocionada. Não apenas isso, acrescentou Stella. Ela está ensinando as outras crianças. Veja como elas prestam atenção quando ela demonstra o dispositivo tátil. A terceira semana em Zurique trouxe o momento que todos esperavam. Uma nova bateria de exames para avaliar a inflamação no nervo óptico de Helena. A inflamação está quase completamente resolvida, anunciou o Dr. Werner, estudando as imagens. Podemos começar a reduzir a proteção ocular gradualmente, permitindo que a luz volte a estimular o nervo. E quanto à visão? Perguntou Roberto, apertando a mão de Clarice. Teremos que esperar para ver. Literalmente, respondeu o médico com um sorriso encorajador. Mas os sinais são promissores. No dia seguinte, na sala especialmente projetada para a reintrodução visual, Helena sentou-se nervosamente enquanto o Dr. Werner removia a venda de seus olhos pela primeira vez em quase 2 meses. Mantenha os olhos fechados inicialmente, instruiu ele. Vou acender uma luz muito suave e quero que você abra os olhos lentamente, apenas uma fresta. O coração de todos acelerou quando a luz foi acesa, não mais brilhante que uma vela, e Helena, tremendo levemente, começou a abrir os olhos. Ela hesitou, piscando várias vezes. Eu vejo a luz. É borrada, mas está lá. Clarice soluçou baixinho. Roberto permaneceu imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto do momento. Nos dias seguintes, a intensidade da luz foi aumentada gradualmente. A visão de Helena retornava, mas de forma diferente, como se seu cérebro, após a experiência com o dispositivo tátil, processasse as informações visuais de uma maneira nova, integrando-as com outras formas de percepção. É como se ela estivesse desenvolvendo uma visão aumentada, explicou o Dr. Werner em uma reunião com os pais e Stella. O período de cegueira temporária, combinado com o treinamento no dispositivo de substituição sensorial, parece ter criado novas conexões neurais. Helena não está apenas recuperando sua visão anterior, está desenvolvendo uma forma de percepção mais integrada e complexa. Na sexta semana, ocorreu o momento que Helena havia esperado por anos. Com sua visão parcial retornada e estabilizada, ela pôde finalmente ver, realmente ver, os rostos de seus pais e de Stella, com clareza suficiente para distinguir suas expressões. Mamãe, sussurrou ela, tocando o rosto de Clarice enquanto o via. Seus olhos são como os meus. Sim, querida, respondeu Clarice, lágrimas escorrendo. Você tem meus olhos. Helena virou-se para Roberto, estudando suas feições. A testa alta, o queixo forte, as pequenas rugas nos cantos dos olhos. Papai parece preocupado, observou ela. Roberto sorriu, tentando relaxar o rosto. Não preocupado, Helena, apenas sobrecarregado, de gratidão. Por último, Helena olhou para Stella. A mulher que havia acreditado nela quando ninguém mais acreditava, que havia arriscado tudo para revelar a verdade. Stella tem os olhos mais bondosos do mundo, declarou Helena com convicção. Naquela noite, sentada junto à janela de seu quarto no hotel, observando as luzes de Zurique refletidas no lago, Helena fez um anúncio surpreendente. Quero contar nossa história, disse ela aos 3 adultos reunidos, para ajudar outras famílias, outras crianças. Roberto, o antigo Roberto, teria rejeitado a ideia imediatamente, mas o homem que estava ali assentiu lentamente. Como você quer fazer isso? Perguntou. O Dr. Werner disse que haverá uma grande conferência na próxima semana. Médicos, cientistas e famílias de todo o mundo. Quero falar lá. A conferência seria o momento mais desafiador que a família Alencar jamais enfrentara, não apenas pela exposição pública, mas pelo que representava, a completa inversão de tudo que Roberto havia defendido por anos, mas também seria o palco para o maior triunfo de Helena, uma transformação que ninguém poderia ter previsto. O auditório estava lotado. Médicos, pesquisadores,
famílias de pacientes com deficiências visuais, jornalistas especializados em saúde, todos reunidos para a sessão final da Conferência Internacional sobre Inovações em Neuroplasticidade Visual. Nos bastidores, Helena ajustava nervosamente o vestido azul claro, escolhido especialmente para a ocasião. Ao seu lado, Stella arrumava um fio de cabelo rebelde. "Estou com medo", confessou Helena. "É normal", assegurou Stella, "mas lembre-se, sua história é poderosa não porque é perfeita, mas porque é verdadeira." Roberto e Clarice entraram na sala de espera, ambos tensos, mas determinados a apoiar a filha. Roberto, especialmente, parecia lutar com uma batalha interna. "Helena", chamou ele, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos da filha. Um gesto que agora tinha um significado completamente novo, já que ela podia realmente ver seu rosto. "Você não precisa fazer isso se não quiser." Helena sorriu, reconhecendo o que estava por trás daquelas palavras. "Eu quero, papai. Não estou fazendo isso para envergonhar você. Estou fazendo porque é a coisa certa." Roberto engoliu em seco e, assentindo, "Eu sei, e estou orgulhoso de você. Mais do que jamais pensei ser possível." O Dr. Werner apareceu na porta. "Está na hora", anunciou ele. "Estão prontos?" Helena respirou fundo, ajustou os óculos especiais que agora usava permanentemente e tomou a mão de Stella. "Estamos." No palco, o Dr. Werner fez uma breve introdução sobre o estudo pioneiro envolvendo crianças com condições visuais raras, destacando como a combinação de intervenções médicas, tecnologia assistiva e treinamento neuroplástico estava redefinindo as possibilidades para pacientes antes considerados casos perdidos. "E agora", concluiu ele, "tenho o privilégio de apresentar uma jovem notável cuja jornada exemplifica tudo o que discutimos nesta conferência. Por favor, recebam Helena Alencar e sua família." Os aplausos preencheram o auditório enquanto Helena, ladeada por Roberto, Clarice e Stella, caminhava para o centro do palco. Um microfone foi ajustado à sua altura e, pela primeira vez em sua vida, Helena enfrentou uma multidão que podia parcialmente ver. "Meu nome é Helena", começou ela, sua voz pequena, mas firme. "Por quase 8 anos, vivi no escuro. Não apenas o escuro da minha condição visual, mas o escuro do silêncio e dos segredos." A plateia estava em absoluto silêncio, captada pela sinceridade daquela criança. "Nasci com uma condição rara que afetou minha visão. Os médicos disseram que eu era cega, mas a verdade era mais complicada. Eu podia perceber luzes, sombras, e com o tempo descobri que meu cérebro poderia aprender a interpretar esses sinais limitados." Helena fez uma pausa olhando para o pai antes de continuar. "Meu pai, por medo e amor mal direcionado, escondeu de mim e do mundo que havia tratamentos que poderiam me ajudar. Ele temia o fracasso, a exposição, o julgamento. Temia que eu sofresse com esperanças não realizadas." Roberto manteve-se ereto, aceitando as palavras da filha sem tentar se defender. Era parte do acordo que haviam feito. Total honestidade, sem suavizar a verdade. "Mas então", continuou Helena, seu rosto se iluminando, "aconteceu algo maravilhoso. Minha babá, Stella, e depois minha mãe, começaram a acreditar em mim quando eu dizia que podia ver pequenos flashes de luz. Elas me ajudaram secretamente a treinar meus olhos, a fortalecer as conexões no meu cérebro." Helena então descreveu a descoberta da verdade, o confronto doloroso, a decisão corajosa de buscar tratamento, as cirurgias, os avanços e retrocessos e, finalmente, a revelação transformadora que ocorrera em Zurique. "O que aprendi nesta jornada", disse ela, sua voz agora carregada de emoção, "é que ver não depende apenas dos olhos. Ver é algo que fazemos com o cérebro, com o coração, com a alma. Quando perdi temporariamente a pouca visão que havia conquistado, descobri que podia ver através do tato, através dos sons, através das vibrações." Ela segurou o dispositivo de substituição sensorial que agora estava sempre consigo, mesmo tendo recuperado parte da visão. "Este aparelho me ensinou que nosso cérebro é incrivelmente adaptável, que existem muitas formas de enxergar o mundo e que a escuridão só é definitiva quando deixamos de procurar a luz." A plateia estava visivelmente emocionada. Médicos,
Renomados secavam lágrimas discretamente. Pais de outras crianças com deficiências visuais olhavam para Helena como se ela fosse um farol de esperança. Mas a lição mais importante, continuou Helena, virando-se para olhar diretamente para Roberto, foi a que meu pai aprendeu e que eu aprendi observando ele. Roberto prendeu a respiração, incerto do que viria a seguir. Meu pai aprendeu que, às vezes, precisamos perder algo que valorizamos, como seu orgulho, sua imagem cuidadosamente construída, para ganhar algo muito mais valioso. Ele aprendeu que a verdadeira força não está em esconder imperfeições, mas em abraçá-las e transformá-las em possibilidades. Helena estendeu a mão e Roberto a tomou, ajoelhando-se ao lado da filha, enquanto lágrimas que ele não tentava mais esconder escorriam por seu rosto. Estamos aqui hoje, concluiu Helena, não como uma família perfeita, mas como uma família verdadeira. Não como um caso de sucesso sem falhas, mas como pessoas que erraram, sofreram, aprenderam e cresceram juntas. E se nossa história puder ajudar apenas uma outra família a encontrar coragem para enfrentar a verdade e buscar possibilidades além do aparentemente impossível, então cada momento de dor terá valido a pena. O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo, antes de explodir em aplausos. A plateia se levantou em uma ovação espontânea, que parecia não ter fim. No palco, Roberto abraçou Helena, então Clarice, e finalmente, com um gesto que surpreendeu a todos, estendeu o braço para incluir Estela no abraço familiar. Obrigado, sussurrou ele para a babá que havia mudado tudo, por ser mais corajosa do que eu jamais fui. Enquanto os aplausos continuavam, Helena olhou para a plateia com seus olhos que agora podiam distinguir o contorno das centenas de pessoas, de pés aplaudindo. Não era uma visão perfeita, nunca seria, mas era sua visão, conquistada através de uma jornada que havia transformado não apenas ela, mas todos ao seu redor. E naquele momento, Helena soube que havia mais transformações por vir. 5 anos se passaram desde aquela conferência histórica em Zurique. A mansão dos Alencar, antes um monumento ao isolamento e aos segredos, agora zumbia de atividade e propósito. O imenso salão de festas havia sido convertido em um centro de apoio para famílias de crianças com deficiências visuais. 2 vezes por semana, pais e filhos vinham para sessões de orientação, terapia e, acima de tudo, esperança. Helena, agora com 13 anos, estava no jardim ajudando uma menina de 6 anos a usar um dispositivo de substituição sensorial semelhante ao que ela mesma havia utilizado anos atrás. Sente as vibrações, instruía Helena pacientemente. Seu cérebro vai aprender a transformá-las em imagens, como aprendeu a transformar sons em palavras. De longe, Roberto observava a filha com um orgulho que não tinha nada a ver com aparências ou status social. Aos 50 anos, ele parecia simultaneamente mais velho e mais jovem, os cabelos agora grisalhos nas têmporas, mas os olhos mais vivos, o rosto mais relaxado. Ela tem um dom especial com as crianças, comentou Clarice, aproximando-se do marido. Elas confiam nela instantaneamente. Porque ela realmente entende, respondeu Roberto. Não apenas a condição médica, mas o medo, a frustração, a esperança. Clarice entrelaçou seu braço ao de Roberto, um gesto de intimidade que havia se tornado natural novamente, após anos de distanciamento. O Dr. Werner ligou. O artigo científico sobre o caso de Helena foi aprovado para publicação no Journal of Neuroplasticity. Ele diz que está causando um rebuliço na comunidade médica. Roberto sorriu. Helena ficará feliz em saber. Ela queria que sua história ajudasse outros, e realmente havia ajudado. Após a conferência em Zurique, o caso de Helena havia se tornado um estudo de referência sobre neuroplasticidade visual e abordagens multissensoriais para deficiências visuais. O dispositivo de substituição sensorial que ela havia ajudado a aperfeiçoar estava agora disponível para famílias em todo o mundo, muitas delas beneficiadas pelo fundo que Roberto havia criado para garantir acesso independentemente de condições financeiras. Mais importante, a Fundação Helena Alencar, estabelecida logo após o retorno da Suíça, havia se tornado um centro de referência para pesquisa e apoio,
conectando famílias a especialistas e recursos que poderiam ter permanecido inacessíveis. Stella emergiu da casa principal, carregando uma bandeja com limonada. Aos 60 anos, ela continuava sendo o pilar emocional da família, agora oficialmente como diretora do programa de apoio familiar da Fundação. Helena, chamou ela, está na hora do seu compromisso. Helena assentiu, despedindo-se da pequena aluna, com um abraço caloroso antes de se juntar aos pais e Stella. Nervosa? Perguntou Stella, notando como Helena ajustava repetidamente seus óculos especiais. Não mais um dispositivo médico genérico, mas um modelo personalizado que combinava correção visual com tecnologia assistiva avançada. Um pouco, admitiu Helena. É minha primeira entrevista sozinha. Uma equipe de documentaristas internacionais havia chegado naquela manhã para filmar um especial sobre histórias de superação médica. Helena, inicialmente relutante, havia finalmente concordado em compartilhar sua experiência sem a presença dos pais ou de Stella. Você vai se sair maravilhosamente, assegurou Roberto. Apenas seja você mesma e conte sua verdade, como sempre fez. Helena sorriu para o pai. Um sorriso que agora ela podia ver refletido no rosto dele, mesmo que ainda com alguma imprecisão. Minha verdade mudou ao longo dos anos, refletiu ela. No início era sobre minha condição, sobre o que me foi negado. Depois tornou-se sobre possibilidades, sobre o que eu poderia conquistar apesar das limitações. E agora? Perguntou Clarice. Helena pensou por um momento. Agora é sobre escolhas, sobre como decidimos ver o mundo, com ou sem olhos perfeitos. Os três adultos olharam para ela com admiração silenciosa. A menina que um dia havia sido escondida do mundo por vergonha e medo, agora se tornara uma jovem cuja sabedoria transcendia sua idade. Algo que quero dizer a vocês antes da entrevista, declarou Helena subitamente. Tomei uma decisão sobre meu futuro. Roberto e Clarice trocaram olhares apreensivos. Helena estava prestes a entrar no ensino médio e havia várias opções sendo consideradas, desde escolas internacionais especializadas até educação domiciliar com tutores de elite. Quero frequentar uma escola regular, anunciou Helena, aqui na nossa cidade, como qualquer outra adolescente. Houve um momento de silêncio. 5 anos atrás, Roberto teria rejeitado a ideia imediatamente, preocupado com bullying, limitações acadêmicas, exposição pública, mas o homem que ele se tornara sabia melhor. Tem certeza que é isso que quer? Perguntou ele calmamente. Absoluta, respondeu Helena. Passei anos em ambientes protegidos, com atenção especializada. Isso foi essencial para minha recuperação. Mas agora preciso viver no mundo real, com todas as suas imperfeições e desafios. Clarice apertou a mão de Roberto, sentindo sua atenção. Será difícil, advertiu ela. As pessoas podem ser cruéis, incompreensivas. Eu sei, assentiu Helena, mas também podem ser surpreendentemente bondosas quando lhes damos a chance. Aprendi isso com vocês, com nossa história. Roberto respirou fundo, processando a solicitação da filha. Percebeu que este era mais um momento de escolha. Continuar protegendo Helena em um mundo controlado ou permitir que ela explorasse suas próprias fronteiras, com todos os riscos que isso implicava. Se é isso que você quer, disse finalmente, vamos torná-lo possível. O rosto de Helena se iluminou. Ela abraçou o pai, depois a mãe e finalmente Stella. Obrigada por acreditarem em mim, sussurrou. Sempre. Naquela tarde, enquanto a equipe de filmagem capturava sua história, Helena falou com uma clareza e convicção que deixaram todos os presentes profundamente tocados. Muitas pessoas me perguntam se me ressinto dos anos que passei na escuridão, disse ela diretamente para a câmera. A verdade é que não. Aqueles anos me ensinaram a ver além dos olhos, a escutar verdadeiramente, a sentir profundamente, a valorizar cada pequeno fragmento de luz. A jornalista, visivelmente emocionada, perguntou: se pudesse enviar uma mensagem para outras crianças enfrentando desafios similares, o que diria? Helena pensou por um momento antes de responder. Diria que nossos maiores obstáculos, frequentemente,
contém nossas maiores dádivas. Que a escuridão não é o oposto da luz, é apenas o espaço onde aprendemos a valorizá-la verdadeiramente. E que nossa capacidade de ver o mundo nunca será definida apenas por nossos olhos, mas por nossa coragem de buscar a verdade, mesmo quando ela está escondida nas sombras. Mais tarde naquele dia, após a equipe de filmagem partir, Helena encontrou seu pai sozinho no antigo escritório, agora transformado em um espaço mais acolhedor e aberto. Eles gostaram da entrevista, informou ela, sentando-se ao lado dele. Não me surpreende, sorriu Roberto. Você tem o dom das palavras. Helena hesitou e então perguntou algo que há anos queria saber. Papai, você se arrepende de como as coisas aconteceram? Roberto considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Me arrependo de ter escondido a verdade de você, de ter deixado que o medo determinasse nossas vidas por tanto tempo. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a filha. Mas não posso me arrepender do resultado final, da pessoa que você se tornou, da família que somos agora. Helena assentiu, compreendendo. Sabe o que percebi recentemente? Perguntou ela. Que todos nós éramos cegos de certa forma. Você não conseguia ver além do seu medo. Mamãe não conseguia ver além da sua dor. Eu não conseguia ver além das minhas limitações. E Estela? Perguntou Roberto, curioso. Helena sorriu. Estela sempre viu claramente. Ela enxergou a verdade quando todos estávamos cegos para ela, e teve coragem de nos guiar para a luz. Roberto concordou, reconhecendo a sabedoria nas palavras da filha. O verdadeiro milagre não foi você recuperar parte da visão, refletiu ele. Foi todos nós aprendermos a realmente enxergar. Helena se levantou, abraçando o pai. Amanhã é um novo dia, disse ela, com novas luzes e novas sombras para explorar. Enquanto observava a filha sair do escritório, Roberto pensou em como a vida era imprevisível. O que ele uma vez considerou a maior tragédia de sua vida, ter uma filha que não correspondia a seus padrões de perfeição, havia se tornado sua maior bênção, seu mais profundo aprendizado. A mansão que um dia ele construíra como monumento a seu sucesso e status, agora servia a um propósito maior. A família que ele tentara moldar segundo rígidos padrões de aparência, agora era definida por valores mais profundos: honestidade, coragem, aceitação. E Helena, a menina que ele temera que fosse vista como defeituosa, tornara-se uma luz guia não apenas para a família, mas para inúmeras outras pessoas navegando suas próprias sombras. Pela janela, Roberto observou Helena se juntar a um grupo de crianças no jardim, cada uma delas com diferentes graus de deficiência visual. Com paciência e empatia, ela as ajudava a explorar o mundo através de todos os sentidos disponíveis. A textura das flores, o aroma das ervas, o som dos pássaros e sim também os flashes de luz e cor que alguns conseguiam perceber. Não, é a ausência de escuridão que define nossa capacidade de ver, havia dito Helena em sua entrevista. É nossa disposição para encontrar luz mesmo nos lugares mais improváveis. E naquele jardim banhado pelo sol do entardecer, observando sua filha compartilhar sua luz duramente conquistada com outros, Roberto finalmente compreendeu a verdade mais profunda. Às vezes, precisamos nos perder na escuridão para realmente aprender a enxergar.